trata a respeito da perseguição que sofre a igreja nos campos, eu vou tratar do ponto de vista da arte, né? Como a igreja vai ser, assim, brutalmente perseguida pelos artistas, tá? Isso aí começa no Renascimento. Lógico que antes do Renascimento você tem, na Idade Média você tem também casos, mas casos isolados, mas a partir do Renascimento isso é deliberado, é o que faz alguém ser importante, né? É o que faz alguém ser um pintor com relevância, né? E isso vai se desenvolvendo até a gente chegar no que é hoje a arte moderna, né? Eu não vou tratar dos períodos mais atuais da arte, tá? Eu vou tratar do que eu estou estudando. Eu estou fazendo, meu nome é Laura Palma, para quem não me conhece, né? Sou professora do colégio e estou fazendo doutorado na USP a respeito de história da arte, particularmente sobre o Renascimento holandês, né? Então, ótimo. Então, mas então eu vou tratar um pouco, né? Porque o assunto a arte contra a igreja é um assunto muito abundante, mas ao mesmo tempo bastante difícil, né? Porque é difícil o trabalho, isso aqui quem fala é o Panofsky, né? Que o historiador, o crítico da arte, ele tem que trabalhar quase como um detetive, buscando nas obras de arte um crime, né? Buscando indícios daquilo que eles estão procurando esconder. Particularmente a respeito disso, o Renascimento é muito rico nesse aspecto, né? De procurar esconder muita coisa, diferente de outros períodos, né? Porque o Renascimento, isso aqui, alguns que conhecem o artigo do professor, ele vai negar, em relação à arte, da arte medieval, a moralidade, né? Ele vai negar o bem para a vontade. Então, a arte medieval, ela visava ser uma contemplação da natureza, né? E ela visava levar o homem a contemplar, através dela, a verdade, o bem e a beleza. A verdade para a inteligência, o bem para a vontade e a beleza para a sensibilidade. O Renascimento, ele rompe o primeiro degrau, né? Então, ele vai negar o bem, né? Por isso que o Renascimento é uma arte imoral, amoral. Ele é contra o bem que a obra de arte deve nos levar, né? A arte renascentista, ela não busca levar o homem a praticar o bem, coisa que na Idade Média se buscava, né? A arte devia excitar o homem na prática do bem. O Renascimento é contra isso, por isso que ele vai ser amoral, ele tem a moral dele, e por isso também que ele é imoral, né? E essa mudança vai, ao mesmo tempo, fazer com que se desenvolva, para eles preencherem o conteúdo da arte deles, já que eles vão tirar a moral, muito o lado da filosofia. Então eles vão ter uma arte que procura ter bastante conteúdo filosófico, que procura dar bastante alimento para a inteligência, ainda que seja um alimento falso, ainda que seja um alimento péssimo, né? Então a arte do Renascimento é uma arte carregada de filosofia. Essa filosofia, no entanto, ela está escondida, né? Como a Dona Ivone deve ter comentado aí, o paralelo é muito grande, né, com a literatura. Na pintura, nas artes, todas essas verdades filosóficas, elas estão escondidas no meio das figuras, não com símbolos, né? Eu ia parar para ler, mas eu acho que é melhor não parar. Mas esse autor, que é um autor bem importante, Júlio Carlos Argan, ele faz uma análise fantástica de toda a história da pintura italiana. E ele mesmo conta, né, que a arte no Renascimento, isso aqui é um
é um crítico de arte renomadíssimo hoje, né? Ele conta que, ele mesmo diz que a arte do Renascimento é uma arte feita em código, que, evidentemente, isso não está em todas as pinturas, né? Mas que é uma arte feita em código. E o código não é símbolo, ele faz questão de frisar, porque o símbolo, ele se manifesta claramente, né? O símbolo é apreensível pelas pessoas. A serpente simboliza o demônio, né? O código é diferente. Um código é como uma escrita, que eu tenho que conhecer o que aqueles símbolos, que não me... o A, o B, o alfa, o gama, o que aqueles símbolos significam para conseguir ler. Então, para ler a pintura do Renascimento, eu tenho, palavra do Argan, que ser iniciado, né? Assim como para ler a escrita egípcia, eu tenho que me iniciar na escrita egípcia. Para ler os quadros mais importantes do Renascimento, eu tenho que ter uma iniciação, porque aquilo que está lá é um código, né? E esse código nos fala do quê? Tá? Esse código vai falar de várias coisas. Então, agora, um assunto central é a crítica à igreja, né? É a crítica à igreja. Escondido, não em todas as obras, né? Mesmo você pegar um grande pintor como Leonardo, um grande pintor como Michelangelo, não são todas as obras deles que estão carregadas e que tem coisas escondidas, o Bruegel, o Bosch, não é tudo, né? Mas as chamadas obras mestras, né? Aí a gente pode descobrir descobrir através dela uma doutrina. É muito difícil descobrir, né? A pedra de Roseta, escrita egípcia, demorou milhares de anos para ser decifrada, né? Foi decifrada em 1800 e tanto, né? Então é muito difícil decifrar, mas a gente consegue pegar pistas que eles mesmos nos deixaram, e mais ou menos porque a gente já sabe o que ele quer dizer, né? Tem alguns autores mais explícitos, como vocês vão ver que é o caso do Bosch, que ele é muito explícito, e tem alguns atores extremamente velados, como é o caso do Leonardo, que infelizmente não vai dar tempo de dar aqui. Nem sei se os outros vai dar, vão ser possíveis comentar, né? Mas então, eu vou aqui mostrar algumas pinturas para vocês, muitos já conhecem, eu já mostrei várias vezes, mas como eu revendo essa aula, eu mesmo esqueço as coisas, então talvez seja novidade para vocês. Eu falei, nossa, puxa, e ia esquecendo de tudo. Agora eu tenho que fazer esse negócio. Peraí. Não, tá funcionando. Calma. Aluno melhor. Então, eu vou comentar aqui algumas pinturas com... Tá um pouco ruim a imagem, né? Como eu vou tratar de imagens, é muito ruim apagar a luz, um pouco da luz, assim, depois do almoço, um gosto de travesseiro, né? A gente apaga... São só essas aqui. Não, aí todo mundo dorme. Eu vou meditar um pouquinho e já volto. Melhora um pouco. Apaga as da frente. Apaga só as da frente. Então, a primeira pintura que eu queria comentar com vocês não está numa ordem cronológica necessariamente, né? Eu vou comentar algumas e mostrar, eu não vou aqui comentar sobre os pintores, que não dá tempo, eu só quero mostrar para vocês como eu estava lendo lá a aula do Dr. Sávio, lá onde ele listava os ataques feitos às igrejas na Revolução Francesa. O que eu vou comentar aqui é mais ou menos isso, é uma lista de ataques. É uma lista pequena. Eu, por exemplo, daria para pôr aí um monte de quadros a mais, né? Do que eu conheço. Imagina o que eu não conheço, que é um oceano, né? Muito grande. Então a gente tem no Renascimento uma crítica recorrente nos quadros contra a igreja, tá? Essa crítica, né? É lógico que a gente precisa usar alguns instrumentos de abstração, tá?
Isso aqui eu faço usando um método que é muito criticado aí nas faculdades hoje, mas é um método desenvolvido pelo Panofsky, que é um grande crítico de arte também, só que hoje em dia está meio sendo posto de lado. Mas ele fala que primeiro a gente tem que fazer uma leitura iconográfica do quadro. Então primeiro eu tenho que ver o que está lá. Olha, tem um homem aqui, isso é um cachorro, isso é um pássaro, isso é uma árvore, né? Identificar os elementos. Depois eu passo a uma leitura mais pormenorizada, onde eu vou reconhecer as alegorias e as pessoas que estão no quadro. Ah, essa daqui é Salomé. Não, esse aqui é Cristo. Esse aqui é São Paulo. Olha o cavalo, ele está no chão. E eu reconheço uma alegoria. Ah, conversão de São Paulo, caída do cavalo. E a partir daí eu faço uma interpretação iconológica, né? E eu vou, puxa, aqui tem São Paulo, aqui tem esse símbolo, e isso me possibilita eu tirar uma ideia daí. É mais ou menos, eu vou ler uma frase no papel, né? Então primeiro eu identifico as letras, as sílabas, ba, be, bi, bobu. Depois eu vou falar, puxa, está escrito aqui a palavra presente, né? Depois eu vou interpretar, presente significa isso. E isso me deixa ler a frase, né? Então eu vou ler a frase inteira e vou entender o significado. É assim, mais ou menos, que a gente faz com os quadros, tá? Isso é feito também na base da repetição. O Champollion, quando ele decifrou a pedra de Roseta e descobriu a escrita egípcia, ele descobriu porque o nome Cleópatra estava escrito dentro de um cartucho, que era um retângulo, e se repetia várias vezes, o nome Cleópatra e o nome Ptolomeu. Então a repetição do caráter em grego possibilitou, do caráter em hieróglifo e demótico, possibilitou ele descobrir o que era aquilo, o que se repetia no grego, que ele tinha, a pedra de Roseta tinha as duas inscrições. E a partir daí ele decifrou a escrita. A mesma coisa é feita nesses quadros, através da repetição de imagens, símbolos e códigos, a gente pode ver mais ou menos o que eles estão falando. Como eu pincelei um pouco de cada autor, essa repetição eu não posso dar para vocês, né? Porque, por exemplo, vou mostrar 2, 3 quadros do Bosch, mas não tenho a repetição toda aí, como se a gente fosse ler na obra do Bosch. Então vocês têm que acreditar em mim que as coisas se repetem, né? E por isso que a gente conhece o que está escrito. Então o primeiro quadro que eu queria tratar, vamos ver se vai funcionar assim. É esse quadro do Robert Campin, Anunciação, né? Então, nesse quadro, o que a gente tem? A gente tem aí uma série de coisas interessantes. É uma anunciação, tá? Como tantas outras anunciações da Idade Média, né? E ele tá dividido, é um tríptico, né? Ele está dividido em 3 partes e tem aí, claramente reconhecido, o anjo, a Nossa Senhora, tá? Que está lendo as escrituras, né? E o anjo Gabriel, tá? Que está realizando a anunciação, dizendo a Nossa Senhora o que ela vai conceber. Peraí, vamos voltar aqui. Isso fugiu. Então, agora tem esse quadro me chamou a atenção, né? Porque ele tem muito claramente uma heresia, tá? Então tem quadros que a gente fica horas e lê vários livros para descobrir alguma coisa. Esse já claramente tem uma heresia. Então é bem interessante. Qual é a heresia pintada, né? É Nosso Senhor, tá? Um menino, né? Vocês vejam que ele está na mesma linha. Não está dando certo. Ele está fugindo. É bom porque ele não precisa ficar mudando de slide, mas não. Porque quando eu ponho, ele foge. Então, está na mesma linha de Nossa Senhora.
Tá vendo? Aqui está um menino, né? E está na mesma linha de Nossa Senhora, ele está entrando pela janela, num raio de luz, e a linha vai direto ao ouvido de Nossa Senhora, né? Igual Catarina Emmerich, né? Então, isso aqui está querendo dizer o quê? Por que é uma heresia? Porque Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel anunciou que ela aceitou a encarnação, Nosso Senhor se formou dentro dela, né? Pela obra do Espírito Santo. Aqui, o que está mostrando nesse quadro é que veio um menino, né? Um menino Deus pronto, e entrou pelo ouvido de Nossa Senhora. Então, o que esse quadro está querendo dizer é que Nossa Senhora não é verdadeiramente mãe de Deus, né? Ela é mãe adotiva de Nosso Senhor, né? E ela não é verdadeiramente mãe de Deus. Jesus entrou pronto dentro de Nossa Senhora. Isso é uma heresia condenada, né? Então é muito interessante esse quadro. E tem outras coisas interessantes, né? Tem outras coisas que fogem à normalidade. Então o que a gente tem? Vocês vão ficar zonzos aí com esse negócio aqui, mas ele é bem melhor que o PowerPoint porque eu não preciso cortar os pedaços. Enfim, a gente tem aqui uma série de símbolos, né? Então ele usa símbolos e usa códigos, tá? Esse aqui é mais claramente simbólico. O que ele vai ter aqui, né? Aqui no meio da mesa, a gente tem um lírio muito comum nas cenas de anunciação, tá? Porque ele está simbolizando a pureza da Virgem Maria, né? Que era branca como o lírio. Tem uma vela, Nossa Senhora tá lendo, e tem a vela, mas essa vela, diferente do normal, tá? A gente está falando da anunciação. A anunciação é a grande luz que veio para os homens, né? Se a gente fala que toda mulher, quando tem um filho, dá a luz, muito mais Nossa Senhora. Nossa Senhora deu a luz para o mundo. A vela está apagada. Que coisa estranha. Por que a vela apaga? Se Nossa Senhora está, nesse momento, dando a grande luz para o mundo. Isso não é normal, né? Então, é o primeiro elemento estranho, tá? E Nossa Senhora está lendo o livro, né? Calmamente. E aí, o que a gente tem? Se a gente vier aqui dos lados, esses daqui são os que pagaram o quadro, né? Então, eles tinham que aparecer na foto. Esse homem, tá vendo que eles sempre, a maioria das vezes, são representados com uma bolsa bem cheia de dinheiro. Esse homem é estranho, tá? Esse homem aí, não sei o que significa, né? Então, vamos pegar, vou voltar para cá um pouco, só para vocês darem uma olhada geral no quadro. Aqui está quem? São José, tá vendo? Um marceneiro trabalhando, né? Enquanto Nossa Senhora estava lendo, né? Ele está apartado da cena, né? Já é também estranho. Ou ele não seria representado, ou não seria apartado da cena. Aqui atrás a gente tem uma coisa muito típica dos pintores holandeses, que era representar a cena no seu mundo, né? Mesmo esses daqui, eles estão vestidos como gente do Renascimento, na Holanda daquele dia. Se a gente der uma olhada nessa cena aqui, a gente vai perceber o quê? Que são casas da Holanda, né? São cavalos, coisas do tempo em que a obra foi pintada. Então é um anacronismo muito, muito, muito comum nas pinturas renascentistas holandesas, tá? E se vocês notarem aqui, o que a gente tem? Aqui tá sol, né? Tá um dia bonito, tá sol, eles estão andando a cavalo. E aqui a gente tem um roseiral. Esse roseiral que dá flor na primavera, né? Que dá flor no verão, tá? E se a gente for lá para outra janela, do outro lado, a gente aproximar, talvez vocês não consigam ver, né? Mas a gente vai perceber uma coisa, que assim como a vela acabou de apagar, está começando a nevar, né? Então as pessoas aqui estão com as roupas todas pontilhadas de neve. E tem pontinhos brancos em todos os lugares. Não nevou ainda. A vela acabou de apagar. A neve acabou de cair, né? Então, alguma coisa toda estranha, né? E aí, o que a gente podia mais perceber nesse quadro, que é bastante interessante?
Se a gente olhar com mais afinco para São José, né? Geraldo do Meio tem umas nuvens, ó. Deu certo. Também não pensei nisso, né? Está meio nublado, né? As nuvens estão chegando. E aí, o que a gente tem, né? Se a gente olhar aqui para São José, né? São José, eu não sei exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Ele está fazendo furos com uma broca na madeira. E aqui a gente tem um objeto muito esquisito, né? Isso aí é uma ratoeira, tá? Então, São José está fazendo uma ratoeira, tá? A ratoeira serve para prender, né? Serve como prisão, né? Para prender. Aí, se a gente unisse todos os pontos e conhecendo que o Roberto Campan tinha sérios distúrbios de ideias, isso dá para saber pela biografia dele, né? E mesmo para ele estampar uma heresia como essa, e unir os pontos, né? Eles faziam todos esses quadros com esboços pensados, com linhas traçadas, com tudo. Se a gente unir esses pontos, o que a gente tem aqui? Como uma interpretação. É lógico que, e esse é o problema da pintura, e por isso que eles fazem, que a gente, vou afirmar isso, né? Eu não posso, ele não podia ser punido por isso, porque ele está velado, o que ele usa aqui é um véu para se esconder. Mas a gente tem Deus. Deus o quê? Entrando na matéria, né? E isso é bom. A vela apagou, né? O quadro tem um movimento, a porta está aberta aqui, que vai da esquerda para a direita, né? E que vai o quê? A flor que estava aqui não está mais do outro lado, né? O verão sumiu, a vela apagou e você tem a divindade se encarnando. E se a gente olhar na linha, se a gente olhar essa linha que passa pelo menino, é que eu não tive como traçar isso aí, mas se a gente pegar essa linha que passa pelo menino, passa pela vela apagada, pela cabeça de Nossa Senhora, essa linha dá direto na ratoeira. A encarnação é uma prisão, né? Ela é a prisão da divindade. A divindade se enfia na matéria. Tá? Uma armadilha. Então, isso aqui é uma coisa interessante. É lógico que eu posso ele falar assim isso do quadro dele. Não, tá delirando, né? Então, mas é um dos pontos. Ele é sutil em muitas coisas, né? Mas o fato da ratoeira, né? A gente só une os pontos, mas isso aqui os críticos falam, por que tem uma ratoeira? Nunca antes nas representações de Anunciação teve ratoeira, né? Por que ele coloca uma ratoeira tão em estátua, tá? É curioso. Por que ele coloca uma vela apagando, né? Que sentido tem? Quer dizer, a luz acabou. A luz foi escurecida pela matéria, tá? Então aqui, vocês veem que tem um ataque à igreja, um ataque velado, um ataque que as pessoas, podiam até rezar diante dessa imagem e achar bonito, né? Esse não é o ponto, isso aqui não é para mover as pessoas a praticar o mal, mas é para difundir as ideias deles, difundir as doutrinas e pelo gosto de colocar um véu que ninguém veja, só alguns iniciados em ponto. A gente tem um outro quadro, né? Que esse aqui é bem interessante, é do Hieronymus Bosch, também Flamengo, Adoração dos Seis Magos. Esse pintor é o Bosch, aquele que faz coisas horrendas, bichos, vocês vão ver aí uns bichos medonhos dele. E ele tem vários quadros. Esse quadro aqui é um dos mais normais deles. Esse pintor era um dos preferidos de Filipe II, o grande rei católico. Tá? Ele tinha na cabeceira da cama dele, os demônios do Bosch lá. Tem as tentações, né? Uma coisa absurda, tá? E aí a gente tem um quadro, puxa, mas esse não tem nada demais, né? Se vocês compararem com outros quadros do Bosch, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui agora. Peraí, vamos ver aqui. Não, isso não serve. Tá, depois eu pego, mas não... eu queria... a tentação de... já sei o que eu vou fazer para você. Esse aqui, ó.
Compara com esse daqui, por exemplo. Isso aí é dele, tá? É um caos completo. A maioria dos quadros dele é assim, né? Então o outro, você fala, puxa, é bonito, né? Não tem... Aqui é um monte de diabo, tá vendo? Isso aqui essa aqui é a terra, tá? Então você fala, bonito o outro quadro dele, né? Nossa, é o nascimento de Nosso Senhor, tá aqui Nossa Senhora, o menino Jesus está no colo dela, os Reis Magos estão chegando, aqui os doadores, o doador com o patrono, tá? A doadora com a patrona, né? Então os dois abaixados com os santos padroeiros deles, né? Aqui está São José também apartado, né? Isso aqui eu também não entendo porque eles colocam São José sempre apartado de Nossa Senhora, sempre, bem assim. Aqui ele está particularmente, quer ver, ó, apartado, tá vendo? Está virado de costas para a cena, se escondendo embaixo com fogo. Então é uma coisa muito estranha. E esse quadro, né, que é um quadro que você fala, puxa, um quadro piedoso, um quadro normal, né, já tem muita coisa atrás dele. Eu vou dar só 2 pontos. Tem uma autora chamada Linda Harris que faz uma análise muito interessante desse quadro, sempre dá umas viajadas, como é normal em crítica, né, nunca você pode acertar todas, mas ela tem a tese de que o Bosch era cátaro, né? E que por isso ela prova a tese dela pela repetição das figuras, muito bem, aliás, né? Ela analisa muitas obras dele, e por isso que ele era contra a matéria. E outra coisa, que ele vai ser contra se ele era... Ela não diz que ele era... Ela identifica muito ele como sendo cátaro, né? Na verdade, eu concordo com ela, mas eu acho que ele tinha as ideias cátaras, porque o catarismo já tinha... perdido muito calor nessa época do Bosch. O Bosch morre em 1400. O Bosch não, mas é que é mais que gnóstico do Nibali, ele é muito identificável com o catarismo, tá? Porque a outra do Roberto Campan, você vê, é gnóstica, né? Mas você não pode dizer, é cátara, né? O Bosch não, o Bosch ele pinta cátaros, ele pinta a cerimônia cátara de batismo, uma senhora com o livro na cabeça, a mesa de iniciação. Então ele é muito assim identificável com o catarismo. Mas acho que ele tinha mais porque aqui ele morre em 1416, um ano antes de Lutero colocar as teses em Wittenberg. Pode ser ou 1500? 1516, um ano antes do Lutero. Então é muito tardio, né? Ele é do século XV do século XVI. Né? Então é uma bastante diferente. Então o que a gente tem aqui nesse quadro? Só para vocês verem, eu vou pegar desse quadro, ela faz análise do quadro inteiro, bem interessante. Mas eu vou pegar alguns elementos, particularmente 2 figuras aí, 2 pedaços, para mostrar para vocês como pode ser interessante. Então, como eu falei para vocês, o Bosch, que se identificava com o catarismo, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma abjeção muito grande por 2 coisas. Pela procriação, né? Pela geração de matéria, tá? Até um dos quadros mais conhecidos deles, um quadro horrendo, que é o Jardim das Delícias Terrestres, é justamente para mostrar o horror são os pecados da carne, né? Mas o pecado da carne para ele é qualquer ato de procriação. Naquele quadro, não dá tempo de mostrar, mas ele tem cenas claras que falam da mente em psicose. Ele tem umas aves girando em torno de uma montanha e que caem de novo para a matéria, que mostram claramente como ele também tinha essa ideia da carne como prisão do corpo e o espírito como um pássaro que tem que se libertar, né? Então, uma das coisas que ele vai falar é contra a procriação, contra a maternidade, contra a mater, né? E a outra, tá, é contra o pai, né? Ele vai negar o Papa, porque os cátaros eram heréticos. Eles falavam que a igreja estava corrompida, né? E aqui vocês têm justamente 2 figuras interessantes. Primeiro, essa figura esquisitíssima, que não é um rei mago. Os reis magos estão lá, né? Estão os 3 aqui. 1, 2, 3. Cada um segurando uma coisa mais esquisita. Esse aqui, por exemplo, ele está segurando um incenso. Parece uma patena com uma hóstia partida, né? Mas enfim,
Essa figura aqui, ela é muito esquisita, tá? Mas ela tem um chapéu mais esquisito ainda, né? O chapéu, o formato do chapéu, Salinda Harris identifica ele por outros acessórios com o Papa, né? Então, seria o Papa, tá? Que está assistindo também a cena, né? E uma das coisas que, só para vocês entenderem como ela reforça isso, é o chapéu tem o formato da mitra papal e ele é feito de espinhos, né? Como se fosse uma coroa de espinhos. Ora, o Papa é o outro Cristo, é Cristo na terra. E Cristo foi coroado de espinhos. Assim também a coroa do Papa é uma coroa de espinhos. E ele está aí assistindo estranhamente a cena. Ele tem outro chapéu, uma mitra de cabeça para baixo cheia de sapos. Isso eu também não sei, ela não explica. Aqui tem um sino, como o manípulo, como uma espécie de manípulo com um sino na ponta, né? Então, cheio de sapos também. E aqui tem alguma coisa bem interessante, né? A perna dele. Essa é a perna direita dele, tá? O que a gente tem na perna direita? Tem uma ferida, claramente visível. Aí, o vídeo sempre pode um pouco de imagem, da imagem, mas é uma ferida. Mas ela está não só visível, como em volta dela tem um relicário, tá? Aqui dá para ver bem que tem uma borda de ouro, outra borda de ouro e um vidro em volta. Então é uma ferida dentro de um relicário. Que coisa esquisita. Simbolicamente, para entender que linguagem ele está falando, o que representa a ferida na perna? A ferida na perna, mesmo na literatura cristã, nos padres da igreja, ela representa o pecado, né? Aquele homem que não consegue andar no caminho da salvação. Então, o homem manco, o homem que tem a chaga aberta do pecado, né? Particularmente, em várias outras representações, a ferida, e Dante fala disso também, a ferida... Isso, muito próximo, eles todos conheciam a Divina Comédia, né? A Divina Comédia era e sabiam ler, né? Diferente da gente que não conhece os símbolos que ele usava. Então, a ferida do lado esquerdo, ela representa os pecados da carne, né? A ferida do lado direito, ela representa os pecados da inteligência, tá? Por que que o Papa, então, tem uma ferida e a ferida dele é na perna direita? Porque o problema do Papa, o problema da igreja, é o problema dos dogmas. Os cátaros não aceitavam a formulação de nenhum tipo de dogma. Então, não pode existir verdades eternas, né? Então, a igreja, no entanto, faz o culto dos dogmas, o culto dessas verdades. E por isso, a ferida dele está dentro de um relicário, para que nós cultuemos as verdades da Igreja Católica. Tá? Então, é um negócio super sutil. Né? Super sutil. Outra coisa mais sutil ainda, né? A gente tem um monte de paisagens, né? Lá no meio do horizonte. Tá? E aqui, né? A gente está, então, é o nascimento de Nosso Senhor. Né? A gente tem a vida de Nosso Senhor, tá? Contando aí um pouco, um pedaço. Aqui a gente tem um homem, tá? Puxando um burrico, né? Com um pano todo, parece oriental. Né? Esse homem, né, que puxa um burrico num contexto de natalidade, quem que a gente podia identificar com ele? São José, né? Então, São José está aí puxando um burrico, tem alguma coisa em cima, tá? E indo aí para um caminho, né? Assim como São José, ele colocou Nossa Senhora, porque eles estavam fazendo um recenseamento, colocou Nossa Senhora num burrico e foi de casa em casa batendo para ver onde que Nossa Senhora podia nascer, né? Só que aqui, né, o cretino do Bosch, em vez de colocar Nossa Senhora, ele põe um macaco, tá? Então, se vocês puderem ver, isso aqui é um macaco, né? Então, o que representa o macaco? De novo, ele pega um símbolo já utilizado. O macaco representa o pecado, né? E ele vai ter, isso aqui, a repetição nos dá para entender,
essa visão muito negativa de Nossa Senhora. Muito. Porque ela é a mater, né? É a mesma questão do quadro do Roberto Campan, né? Ela é a que gera a matéria. Ela é a mãe por excelência de todas as mulheres, né? Então ele põe Nossa Senhora como um símbolo desse pecado da carne. Se ele condena no Papa os pecados da inteligência, em Nossa Senhora ele personifica ela como a pecadora que gerou a matéria, que aprisionou a divindade, porque na encarnação Deus se fez homem, a divindade ficou aprisionada em Nossa Senhora, tá? Então por isso que ela o símbolo dela, ele coloca um macaco. Reforçando isso na mesma figura, a gente conhece pouquíssimo de Bosch, só sabe que ele não teve filhos. Por um lado, muito bom, né? Por outro lado, suspeito, né? Uma coisa suspeita. Ele vai... outro dado que você sabe da biografia dele é que ele pertencia a uma irmandade religiosa chamada a Irmandade da Virgem Maria, tinha algum título que eu esqueci. O escudo, o brasão de armas dessa irmandade era um cisne, né? Porque justamente falava da pureza de Nossa Senhora como um cisne, tá? E aí o que a gente tem? Outra coisa que eu vou comentar. Nessa época também, aqui a gente está no final da Idade Média, a Europa está sofrendo a invasão dos árabes. Os árabes eram chamados muçulmanos, eram chamados de povos tártaros, né? Ou seja, povos do inferno, tá? E eles tinham como símbolo a meia-lua. O Bosch usa muito isso para identificar as coisas infernais, né? Você falar tártaro na Idade Média agora você falar dos muçulmanos, mas também era falar do demônio, tá? Então a meia-lua árabe seria então o símbolo do demônio. E aí o que a gente tem? Esse burrico está indo para onde com esse homem puxando? Está indo para essa casa, né? O que essa casa tem de mais, tá? Essa casa aqui em cima, não dá para ver, mas ela tem, eu vou mostrar em outra que dá, ela tem um pau com um jarro espetado em cima dela, tá? O jarro, vocês vão ver em outras imagens, é um símbolo péssimo, é o símbolo da materialidade. É o jarro de ferro que contém alguma coisa. É o símbolo da mulher, porque a mulher contém um bebê, né? Então, ela tem um jarro na ponta. E o telhado dela está todo estourado, tem um monte de passarinho entrando e saindo. Isso, nessa época, só que aquela autora que fala, era o símbolo das casas de mulheres de má vida, né? Então, o símbolo de uma casa de prostituição era mais ou menos como um provérbio, falar da casa onde os passarinhos entram e saem pelo telhado, tá? E ele mostra, então, o jarro reforça isso, tem aqui os passarinhos que entram e saem, e aqui ainda tem um casal, né, que reforça um pouco isso, tá? Então, São José e Nossa Senhora estão indo para esse lugar, eles estão procurando um lugar para Nossa Senhora nascer, e eles estão indo para cá. E o que a gente tem aqui, nessa bandeira? Não dá para vocês verem, teria que aproximar mais, eu mostro em outras para ver que é isso mesmo, um cisne, né? Que a bandeira do lugar das mulheres de má vida é o brasão de Nossa Senhora, tá? Então, isso aqui é minúsculo no quadro. Os holandeses, eles são muito detalhistas, tá? Para reforçar isso que eu falei para vocês, né? Antes, deixa eu pegar aqui, ó. A gente teria esse quadro aqui, tá vendo? Esse quadro aqui é o filho pródigo, tá vendo? Então, o filho pródigo, ele está saindo do lugar da perdição, onde ele comia a comida dos porcos, e ele está se dirigindo para a casa do pai, tá? E ele tem a perna ferida. Que perna? Perna esquerda, porque ele fazia pecados da carne, tá? E da onde ele está saindo, né? Da onde ele vem? Ele vem claramente de uma casa com o telhado estourado, onde os passarinhos... Isso é do Bosch também. Essa pintura, ele pintou umas 2, 3 vezes isso aqui. Onde os passarinhos entram e saem. O jarro, como a cruz fica em cima das igrejas, aqui tem um jarro, né? E aí aqui tem um casal, uma coisa horrenda, e aqui a gente tem uma bandeira. Né? Então tem um cisne, tá? Também tem
Tem do Leonardo, tem um quadro péssimo. Mas era assim, era o brasão da Irmandade do Senhor. E aqui, o que a gente tem? Aqui é um outro quadro dele, Tentação de Santo Antônio. Isso aqui ele pintou várias vezes, ele tinha uma certa fixação por esse tema, né? Santo Antão, desculpa. E aqui a gente tem Santo Antão, uma figura esquisitíssima, horrenda, tá? E aí tem a casa sem telhado, que os passarinhos entram e saem, né? Um jarro espetado, e a casa é uma feira, né? Quer dizer que a mulher é corrupta, tá? E aí, o que a gente tem? O que a gente tem na bandeira da casa? No sistema internacional, tá? O jarrinho, não, o jarro é por tudo quanto é lugar, pessoal. Ele põe em todo quanto é lugar. Porque isso aqui, uma casa queimando, uma coisa esquisita. É um demônio. Aqui tem a barca, o tema dele. Aqui mais explícito ainda, né? A freira como um porco, tá? Claramente uma representação para mostrar o que é isso aqui. Que ele não era ortodoxo. Isso aqui é chocante para as pessoas que interpretam Bosch. Bosch é visto como cristão, tá? Como católico fervoroso, né? Não estou brincando, é visto como católico fervoroso. A maioria das pessoas não considera ele como herege, tá? Michelangelo, eu deixei para o final porque é o demônio dos demônios, né? Ele e Leonardo disputavam para ver quem queria ficar mais quentinho no inferno. Era uma coisa assim, mas acho que ele ganha. Ele ganha. Então a gente tem aí uma representação claramente contra a igreja, né? Então um ataque à igreja. Ainda assim os autores veem essa freira, né, vestida dessa maneira, né, um absurdo, e falam, não, ele está criticando a imoralidade do clero, porque ele queria, na verdade, uma assim, né, muito bem. E aí como que eles explicam isso aqui? Tá? Isso aqui é uma das partes da figura dele, de Nossa Senhora, de uma outra tentação de Santo Antônio. E é claramente uma representação de Nossa Senhora. É uma mulher em cima de não de um jegue, mas de um rato, que segura um menino envolto em panos. Né? É claramente uma representação de Nossa Senhora. E essa mulher, o que ela é? Ela é uma mulher que dá vida, que vai dar a luz para o mundo? Não, ela é uma árvore seca. Né? Porque, na verdade, a maternidade é uma coisa péssima. Tá? E tem demônio por tudo quanto é lugar, mas esse daí é muito, muito explícito, né? Que ele está contando alguma coisa assim, tá? O Bosch é bem mais explícito. Era, mas eu não trouxe outra figura. A outra figura, ele tem uma outra figura da época que é igualzinha. Nossa Senhora refinada, um quadro holandês, mas depois no final da aula eu tiro desse negócio aqui e pego, tá no meu computador, se ele passar. Tá? Aí a gente tem aqui a tentação de Santo Antônio, escrevi Santo Antônio, porque eu sempre faço isso, Santo Antão, né, de Lisboa. Esse quadro tem no Museu do Prado, que é aquele lá com a freira, a Casa da Freira. Esse da Casa da Freira não se sabe ao certo se a autoria é do Bosch ou não. Tá? Esse aqui é dele mesmo. Né? E é horrendo. Tá? Aqui a gente tem aí Santo Antão, do mesmo jeito apoiado, sendo tentado, ele está olhando para um crucifixo super estranho. E tem vários símbolos aqui claramente anticatólicos. O primeiro deles, só para mostrar, né? A gente tem aqui um padre rezando a missa. Tá vendo? Ele tem até um acólito aqui, tá? Ele está rezando a missa, só que ele tem a cabeça de um porco. Né? Do lado dele, a gente tem um bicho super esquisito com um funil. Tá? E do outro lado, uma cegonha com ovo. Ele gostava muito do ovo.
mas mostrava de maneira pejorativa, o fruto no ovo, porque o ovo é aquilo que contém a matéria também, é aquilo que vai gerar, que vai dar essas criaturas horrendas que ele mostra. O funil, o que ele representa? O funil, ele faz em vários quadros deles, sempre associado à religião cristã, gente vestida de padre com o funil na cabeça invertido. O funil é por onde passa a água, né? E que água, se a gente está falando num contexto cristão? Água do batismo. Então essas pessoas aqui, esses monstros, são os batizados, aqueles que levaram a água na cabeça, né? Aqui, e o padre mostra por dentro os horrores que ele é, né? Todo o horror dele. Vendo já o vaso, é medonho. Assim, o Bosch também tem coisas muito asquerosas, muito como Michelangelo. Aqui, outra vez, tá? Esse ser aqui, que é cachorro, passarinho, patinador no gelo, ele tem uma roupa vermelha com brasão. E aqui cai uma bolinha, né? Ele leva uma carta, muito identificado com a bula, né? Que era contra. E ele tem um funil na cabeça, tá? Ele é um batizado e vai levar para cá. Um cardeal, alguma coisa. Entender tudo isso, o significado dessas coisas, é muito difícil. A gente consegue pescar alguma coisa, né? Por falar em peixe, outro símbolo que ele usa repetidamente é o peixe, tá? Por causa do quê? Peraí, vamos ver se eu acho. Por causa do ictus, né? Jesus Christus Theos, Huios e Sotor, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, como vocês sabem, tá? Essas iniciais eram usadas para, no tempo das perseguições romanas, identificar nas sepulturas os cristãos, né? Então se escrevia peixe lá, tá? Que significava Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Para que os outros católicos soubessem que estava lá enterrado um católico, rezassem por ele, né? Só que os romanos não soubessem para evitar as perseguições, tá? E o peixe, até hoje, é um símbolo dos cristãos, né? Um símbolo dos cristãos por isso e porque Nosso Senhor chamou pescadores para serem apóstolos, né? Então, eram pescadores que Nosso Senhor falou, agora vocês vou fazer de vocês pescadores de homens. O que ele quer dizer com pescadores de homens? Que os apóstolos iam passar a ser gente que ia pregar as verdades da fé e que ia salvar as pessoas da água do pecado, do mar do pecado, e levar para a barca, que é a igreja. Então, os símbolos são todos misturados. Então, a gente tem o peixe, os pescadores, o peixe pescado, a barca, que o Bosch retrata aqui na obra dele, né? Então, ele põe tudo em um, tá? Então, aqui você tem um peixe, que é um peixe-barca, tá? E nesse peixe, tá dando para ver mal aí, mas tem uns pescadores, que são macacos, tá? Porque os cristãos são macacos, pescando outros peixes, né? Então, mais uma vez, um símbolo da igreja é um símbolo pejorativo da igreja. A senhora tem outro? Tem, depois eu queria, a senhora tem Fala mais alto. Então, macaco. E aqui você tem, então, a igreja. Eu já falei que o macaco é especialmente um símbolo de lascívia. E aqui um símbolo muito claro dele. Um símbolo muito claro dele é esse peixe aqui, né? Esse peixe é a igreja, tá? Ele tem uma torre de igreja em cima, né? E ele está sendo comandado por do diabo. E ele é o peixe que come o outro peixe. Tá? Coitadinho do peixinho, uma baita de uma bula aqui também, né? Em cima. E, na verdade, ele é peixe por um lado. Atrás ele é o quê? Um escorpião, né? Então, é muito claro, um símbolo muito claro contrário à igreja. Tá? Mostrando aí na obra dele esparramada. A obra dele é repleta disso.
né? Repleta desses símbolos que atacam a igreja. Tá no tempo, Danilo? Tá? Tem meia hora. Agora eu queria mostrar o outro pintor, que é o Bruegel, tá? Esse Bruegel, ele é menos explícito que o Bosch. Ele nasceu depois que o Bosch morreu, só que ele é considerado discípulo do Bosch. Ele não foi um discípulo direto, mas ele tem muita influência na obra. Extremamente inteligente, extremamente capaz como pintor, mais que o Bosch. E ele é muito mais sutil nas coisas dele, né? Só que também ele vai herdar essa vontade de crítica contra a igreja nas obras. E ele tem aqui a Torre de Babel, tá? A famosa Torre de Babel, tá? Que foi construída por causa da soberba dos homens que queriam alcançar o céu, né? E que resultou na confusão de línguas do mundo moderno. E essa Torre de Babel é interessante, para vocês verem como ele era capaz na pintura, tá? Ele tem um monte de cenas, de quadros. Ela está sentada numa rocha, tá? Numa rocha, ela meio emerge por dentro dessa rocha, né? Então, um dos críticos dele, uma mulher chamada Rosemaria Wagner, que escreve os livros da Taschen a respeito do Bruegel, ela comenta que se isso não seria uma alusão à igreja, né? A Torre de Babel como igreja, porque a igreja foi feita em cima da rocha. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei uma igreja. Então, aqui uma ilusão. Então, a igreja de pedra. Ao mesmo tempo, né, a gente tem alguma coisa bem interessante, né? Essa igreja, se a gente traçar as linhas da figura, tá? A gente tem aqui, não é o meio, mas é o horizonte, né? Onde está o horizonte do quadro. A gente vai ter o quê? Que o eixo da construção, ele está deslocado em relação ao horizonte, à gravidade. Portanto, essa torre está fadada a cair, né? Então, ela não, esse prédio, se fosse um engenheiro olhasse para ele, vai falar, isso aí não sobe, né? Isso aí vai cair, tá? Ele está torto, os alicerces estão colocados no lugar errado, né? Por quê? Porque para Bruegel, ele também ele é ético, tem toda uma biografia atrás dele para provar isso, né? Para Bruegel, as portas do inferno prevalecem sobre a igreja. A igreja, assentada na rocha, ela é uma construção de orgulho que vai cair, tá? Parece um pouco elucubração mental, né? Parece um pouco demais afirmar que isso aí é igreja, né? A gente está vendo coisa demais, tá? Ele pintou outra depois, a grande, a Torre de Babel grande, tá? Ela se identifica particularmente com um prédio romano, né? O Coliseu, tá? Você fala, o que é isso? O Coliseu, né? E o Coliseu é um dos símbolos de Roma. E Roma é a cidade da igreja, né? Quando eu falo Roma, eu posso muitas vezes falar como sinônimo da igreja, né? Então, aqui de novo, a mesma ideia, né? Roma, a Torre de Babel é Roma. Nessa também, se a gente traçar as linhas, ela também está com o eixo torto, ela também está condenada a cair, porque a igreja é uma falácia, ela vai perecer, ela não se sustenta, tá? E particularmente, se a gente encontrar o centro da figura, a gente tem uma coisa bastante interessante, né? Aqui, no caso, o centro da figura corresponde com o horizonte. Então, ele marcou muito esse centro, no outro era diferente. Tá? O centro da Torre de Babel não corresponde ao horizonte. Aqui, a linha de centro e a linha do horizonte batem. Tá? E o que a gente tem nesse centro? Né? A gente tem aí esse pedacinho que eu marquei que é o centro, umas pessoinhas que mal dá para ver. E o que é isso? Tá? Se a gente se aproximar um pouco, a gente vai perceber o quê? Que tem aqui uma procissão. E nessa procissão, a gente vê claramente aí o baldaquino papal, né? Porque é o Papa, dono da torre da igreja de Babel, que vai tomar posse do seu edifício, tá? Que está fadado a perecer. Muito sutil, né? Muito sutil. Muito sutil. E aí a gente tem o quê? Outra obra dele, tá?
do Bruegel. Esse aqui é o Caminho do Calvário. Tá? Esse aqui também tem uma infinidade de coisas tremendas, né? Mas ela tem uma crítica à igreja muito forte, né? Numa figura aí. Esse pedaço que está meio recortado ali em cima do moinho é porque eu tive que pôr mais resolução. Na verdade, ele é direitinho, tá? O que é essa cena? Né? Eu não vou comentar sobre esse quadro, que é bastante demorado, mas só para vocês entenderem, né? A primeira coisa que a gente... eu já dei o título para vocês, mas se a gente não souber o título, a gente fica horas sem descobrir do que o quadro trata, tá? Mas, na verdade, aí tem mais de 500 pessoas e o quadro trata do caminho do Calvário. No centro do quadro, como não dizer que o centro do quadro não está retratado direito, né? A gente tem Cristo caindo sobre o peso da cruz. E aqui a gente tem um caminho de uma crucificação que se passa na Holanda na época de Bruegel. Já essa pintura é muito interessante porque ela é como a do Michelangelo. A do Michelangelo é mais perfeita. Mas ela também é uma casca de cebola, onde tem vários significados por camadas. Isso aqui o Argan fala também. O Argan fala que da Virgem das Rocas do Leonardo, ele fala, ó, a Virgem das Rocas é para alguns só entenderem, né? Eu acho que até vale a pena pegar a citação, porque ele fala muito bem, olha só. A Virgem das Rocas é um outro quadro do Leonardo, que eu não tenho aqui. É, sem sombra de dúvida, um quadro em código, carregado de significados herméticos, não simbólicos, porque o símbolo se manifesta, mesmo que de modo figurado, enquanto Leonardo pretende que os significados permaneçam obscuros, sombreados e que visíveis somente estejam as formas, como os fenômenos naturais, que se veem e certamente têm causas e significados. Aí ele vai falar aqui, aqui ele está falando de outra obra que é a Primavera de Botticelli. Eu confundi a citação, mas fala basicamente da mesma coisa. Os significados alegóricos da Primavera de Botticelli são vários e complexos, mas nisso o botticellismo encontra um pensamento em Dante. A mensagem da obra será recebida em diversos níveis. O significado conceitual será claro somente aos filósofos, ou melhor, aos iniciados, mas todos poderão colhê-lo na amenidade, no pequeno bosque, no prado, no florido, no ritmo das figuras, na atraente beleza dos corpos e dos semblantes, no fluir das linhas, nos delicados acordes de cores. Né? Então, o que ele quer dizer? Que isso aqui agrada a todos. Né? Ele vai ser entendido, todo mundo vai achar que entendeu, segundo a sua capacidade. Tá? E ele tem aí uma série de críticas. Ele vai ter várias críticas. Uma que as pessoas batem muito na tecla e que colocam isso como motivo central e mais importante do quadro. Até tem um filme agora que saiu, uma dessas porcarias aí holandesas, e ele é um filme feito em cima desse quadro. Estava em cartaz aqui em São Paulo. Deve ser péssimo, mas eu vi o trailer do filme para ver como é que era, e o motivo da crítica era a crítica da Inquisição. Tá? Porque, então ele coloca o diretor que fez o filme, ele fez o filme pegando recortes dessa figura, fazendo essa figura se movimentar, ele coloca como grande significado que o Bruegel colocou na obra a crítica à Inquisição. Por que a crítica à Inquisição? O Bruegel está na Holanda. Nessa época, a Holanda está em guerra com a Espanha. E um dos motivos da guerra é o protestantismo holandês, né? Que floresce. E a Espanha quer reprimir. Bruegel, ele vai ser amigo dos dois lados. Por baixo do pano dos hereges. Por cima do pano, ele vai estar em todas as rodas mais importantes dos altos católicos, né? Ele vai ser jogado dos dois lados. Tanto é que quando ele morre, ele manda na carta de testamento dele, a mulher dele queimar várias obras dele, para ninguém perceber nada, né? E aqui é muito claro
faz? Nessa época, a a Espanha tinha enviado para a Holanda o Duque de Alba, que era um inquisidor importante, tá? Que vai matar um monte de protestante na Holanda. Tá? Esse Duque de Alba vai chegar com os soldados espanhóis deles, aqui representados. Né? Então, são esses soldados de vermelho, esses soldados espanhóis, que estão recrucificando Cristo. Então, esse é muitas vezes tido como o tema da obra. A Inquisição está crucificando Cristo de novo nas figuras dos hereges. Então, Bruegel faz aqui uma crítica política. Isso aqui já é uma crítica para a igreja, sem dúvida ele está falando isso mesmo. Né? Ele é contra a Inquisição, veladamente. Tá? Veladamente. Então, são esses os carrascos que vão matar Cristo. Aqui vocês podem ver, a figura tem um ritmo redondo, né? Uma roda, um círculo, que se dirige ao Calvário. Aqui no Calvário, a gente tem uma roda, onde todo mundo está esperando aí para assistir o espetáculo da crucificação. Tem duas cruzes, dá para ver mal, por causa da resolução da foto. E no meio um buraco, onde vai ser colocada a cruz de Cristo. Cristo carrega a sua própria cruz. Tá? Ele vai... aqui vocês têm um bom e um mau ladrão. Aqui, ó. O bom ladrão rezando terço. Que nem tinha ainda, né? Com uma cruz. Mas é tudo anacrônico de propósito. Dá para ver mais que ele está rezando terço. Esse aqui é o mau ladrão, desesperado. Não dá para ver pouco, mas ele está segurando o terço. Esse aqui é um padre que está confessando ele. Porque ele vai morrer. Né? Umas coisas de doido. Mas o que a gente tem além disso? Né? Essa figura tem um monte de significados. Né? A primeira coisa que ela quer dizer é que ninguém presta atenção em Cristo. Ninguém está olhando para Cristo. O centro, o mais importante, não tem importância. Cristo está submerso num mar de gente, ninguém presta atenção nele. Mas tem uma coisa muito destoante na figura, muito notável. Né? Duas coisas, Nossa Senhora aqui e essa rocha. Né? Essa rocha esquisita. Geograficamente, ela é impossível. Né? Ela não tem relação com a pintura toda. Ela também é o divisor de águas da pintura. Se vocês notarem, aqui eu tenho um céu claro, uma cidade bonita, toda iluminada por sol. Aqui desse lado eu tenho uma árvore verdejante, cheia de folhas e tudo mais. Né? Do outro lado, eu tenho uma tempestade se aproximando. Aqui eu tenho a luz, aqui eu tenho sombra. Aqui eu tenho nuvens carregadas de chuvas. Aqui, em oposição à árvore com verdura, eu tenho uma roda da morte. Né? Uma árvore onde eles colocavam os condenados para morrer e para ser comidos pelos abutres. Ó, essa roda aqui. Isso aqui. Né? Tem só restou do coitado que ficou aqui, o último pequeno tecido. Tá? Aqui eu tenho várias dessas rodas. Aqui eu tenho a cidade bonita, cheia de vida. Aqui eu tenho um calvário, onde vai ser a crucificação. E a humanidade está saindo dessa cidade e está indo para esse calvário. Né? A humanidade está abandonando, está perdendo alguma coisa. Cristo está caído. Né? É o homem que cai. Este é homem. Né? É o homem que cai, é Cristo caído. Então são uma série de significados. E o divisor de águas disso é esse rochedo. Esse rochedo que tem o quê? Essa figura do rochedo... É uma sombra que vai para lá, né? Então, esse rochedo, isso aqui é interessante, que é esse mesmo autor que só pega o cunho político da obra, ele que faz a identificação. Muito interessante. Ele fala, o que é esse rochedo? É o Gibson. O fulano que fez o filme fez baseado no The Cross and the Mill, que é a Cruz do Calvário, que é a obra desse Gibson. Né? E ele fala, o que é essa rocha? Né? A Cruz do Moinho, a Cruz do Moinho. Então, o que é essa rocha? Essa rocha tem em cima dela um moinho. Né? O que é o moinho? O que é a rocha? A rocha, ele mesmo fala, né? Ele identifica como a igreja. Tá? O moinho que está construído sobre a rocha é a igreja, ele faz a identificação. Por quê? Porque o moinho, como a igreja, também tem uma cruz, né? Com 4 braços. Tá? É uma casa em cima que tem uma cruz e está em cima da igreja.
O moinho o que faz? Ele dá o pão, que é o alimento básico para a humanidade. E a igreja, o que ela faz? Ela dá a Eucaristia, que é feita de trigo, como o moinho produz, e que é o alimento espiritual básico para a humanidade. Tá? E ele domina a figura de uma maneira excessiva. A humanidade está embaixo, rebaixada, né? Oprimida por esse moinho, que é uma representação da igreja. Procurando, tá? Achei uma gravura do Bruegel, né? A gula, né? Ele fez várias gravuras. Olha só essa gravura dele. Aqui ele tem um monstro moinho, tá? Esse monstro moinho tem uma... Ele sempre põe a coruja em cima de tudo quanto é lugar também, como o Bosch põe um coisa. Ele tem um telhadinho e uma cruz lá em cima. Ele é uma igreja que ele identifica bem pertinho. Isso aqui é um detalhe de uma figura dele, né? Escondidinho. Também tem as 4 pás, né, da cruz, e ela tem uma coisa esquisita, né? Tem um olho que está com uma rede em cima, tá? E o outro olho tá diferente. E é um monstro que as pessoas estão alimentando, né? Estão todos alimentando. Tá vendo os vasos? Ele usa a mesma linguagem do Bosch, tá? Então aí uma outra identificação com a igreja. E olha que interessante, né? Nessa figura aqui tem uma coisa esquisita. Tá? Ela é toda normal, fora essa rocha, né? Então não tem monstros, deformações. Só tem uma coisa muito esquisita, que é isso aqui. Em cima dessas 2 janelinhas esquisitérrimas em cima da rocha, tá? Olha o moleiro aqui subindo, né? A gente tem... A gente tem 2 vasinhos. Vasinhos. É que tá melhor aqui, né? É que eu colei de vários livros para chegar a uma resolução melhor. Mas os vasos deitados, né? Mas tem 2 vasinhos. Aí, olhando uma outra figura do Bruegel, a gula, o vaso que o Bosch usa, assim, o símbolo do vaso no Bosch é muito claro, né? A Margarida Louca, tá? Que essa é uma figura difícil também, que trata da Margarida Louca, que é essa senhorita aqui, maluca, né? Com um monte de panela, que acho muito que seria uma representação da igreja, né? Mas enfim, nesse quadro da Margarida Louca, ela, ó, tá vendo? Tem uma barca aqui toda esquisita, com... É um monte de esquisitices. Aqui é a fase última do Bruegel, que é uma fase já bastante próxima da do Bosch. E aqui a gente tem um monstrengo. Olha lá. A Margarida Louca caminha para o monstrengo. Tá vendo? Esse monstro, né? Ele parece muito com aquele da gula, do moinho, do Bruegel. Tá vendo? Tem a coisa. Mais propriamente, ele se identifica com ele, apesar de não ser um moinho. Olha o olho dessa daqui, tá vendo? Tem uma tela com rede e o outro olho é normal. Olha o olho desse monstrengo aqui. É a mesma coisa. Aqui não dá para vocês verem talvez, mas tem a rede. A rede tá... Peraí. A rede está embaixo dessa árvore. Esse olho, que é redondo, notavelmente diferente desse, está todo quadriculado. Aqui dentro tem uma coruja. Aqui tem a bolinha caindo, que aprisiona homens, tá? Tá cheia uma redoma de vírus, cheio de homens. E esse monstro, que se aqueles outros 2 simbolizam a igreja, aqui também simbolizariam, né? Ele tem o que na sobrancelha? Um monte de jarros. Um monte de jarros. Como a figura do Calvário, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui são jarros que ficam na sobrancelha dele. Como na figura do Calvário do Bruegel. Acabou também. Estou chegando na última. Olha lá. Essa pedra do Embonê, ela é paralela com uma figura do Bosch, que é o Jeová. Ela representa assim muito, tem muitos paralelismos, mas isso aí só para vocês verem como ele ataca a igreja. Aí por último, né? Esse moinho aí nessa rocha tá qualquer instante, né? Também, mas completamente estável. Professora Laura, na imagem do Calvário, no início dela tem a Senhora das Dores, tem alguma heresia? Então, tem essa Nossa Senhora das Dores,
ela é a única figura de época, né? Esse grupo aqui é o único grupo de época, né? Isso aqui ele faz uma aproximação, que é demorado para comentar. Isso aqui quem explica esse mesmo Gibson. Ele faz uma aproximação com essa pedra, né? E tem uma oposição. A gente tem as linhas da figura, a gente tem a cidade, a rocha e a Nossa Senhora, essa rocha e a coisa. Isso aqui é por causa de uma outra aproximação que ele faz com o quadro do Rocha, mas é demorado para mostrar e não tem apresentação aqui. Mas tem sim fora assim, só para vocês entenderem, só uma das coisas que ele já faz uma graça, né? Que ele coloca Nossa Senhora um manto azul, tá? Ele tem um outro quadro que ele chama o quadro dos provérbios, né? E tem um outro quadro dele que chama os jogos de crianças. Nesses dois quadros, no quadro dos provérbios, que ele lista vários provérbios, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, confessar com o diabo, ele faz um monte de uma brincadeira com vários provérbios. Um dos provérbios é uma senhora que usa um manto azul, que põe o manto azul no marido. Ela tira o manto azul e põe no marido. Era um provérbio holandês que significava fazer as coisas escondidas do marido, pecados, né? Na brincadeira de crianças tem de novo, as crianças brincam com o manto azul para se esconder. Então, e aqui ele retrata Nossa Senhora com o manto azul, sempre ele põe o manto azul na Nossa Senhora, né? Então, podia ser uma aproximação também. Agora, o outro quadro, o último, né, que eu vou comentar com vocês, é o do Michelangelo, que é o Juízo Final. Esse Juízo Final, do Michelangelo, foi uma das últimas obras que ele fez, tá? Como vocês sabem, essa obra é importantíssima. Ela foi pedida para ser feita pelo Papa Paulo III, deixa eu achar, pelo Papa Paulo III, e ela está nada mais, nada menos do que na Capela Sistina. Quer dizer, ela está em Roma, não só em Roma, ela está no Vaticano, ela está na principal igreja da cristandade. Ela é a capela particular do Papa, né? Então, uma capela de uma importância enorme, né? Que Santa Teresinha, quando foi lá, disse que ficava extremamente incomodada, encabulada, por causa do horror que era aquilo, tá? Horror no sentido moral, né? Porque o Michelangelo, ele... Só um minuto. Muito bem. Então, o horror no sentido moral, né? Porque ele pintou todas essas pinturas nuas, né? E a maioria delas, grande parte delas. Depois o Vaticano fez, eu não sei quando, a época eu não vi direito isso aí, mas fez uma censura, né? Então acrescentou alguma roupa. Nossa Senhora, porém, mesmo estava despida, tá? Ele fez isso como uma afronta para Nossa Senhora, né? Mas também por outras razões, né? Essa pintura representa a maturidade do Michelangelo. O Michelangelo ele foi um prodígio desde pequeno, com 12, 13 anos, ele já pintava, esculpia. Ele saiu nada mais, nada menos do que do ateliê dos Médicis em Florença, e vai ter toda a influência do neoplatonismo, do Marsilio Ficino, cheio de judaísmo, né? Então ele era fortemente platônico, assim como o Leonardo, apesar do Leonardo pertencer a outra escola, tá? Então ele vai ter uma carga de platonismo muito grande, né? E deram enormes brigas entre Florença, guelfos, gibelinos nessa época. Por fim, Florença está destruída, mas os Médicis, o Papa Paulo III, que era Médici, está na cabeça da cristandade. E ele chama Michelangelo, no final da vida, para pintar a paisagem que ficará atrás do altar
da Capela Sistina, essa capela tão importante do Vaticano. O Michelangelo já tinha pintado o teto da Capela Sistina, mas isso quando ele era mais novo, né? Agora ele vai ser chamado para pintar esse afresco. Michelangelo era escultor, ele não gostava de pintura. Ele não gostava de pintura e o Ardan comenta, né, que ele dizia isso, porque a pintura ela acrescenta a matéria, a escultura ela tira a matéria. Ele, quando ele tem frases, ele era poeta, então ele fala, quando eu olho para um bloco de pedra, eu vejo um anjo dentro dela. O que eu faço é cavar para libertar o anjo. Né? Então, claramente gnóstico, né? Eu vou libertar a divindade que está presa na matéria. Ele é muito claramente gnóstico. Tá? E aí ele vai fazer essa pintura. Essa pintura é um monte de casca de cebola. Né? Tem várias e várias e várias imagens por trás dela. Recentemente um brasileiro aí pegou um estudo de um médico norte-americano que falava que na criação do homem, aquele quadro do dedo lá, tem um cérebro, parece muito que tem, e achou um monte de outros, eu não li o livro, mas achou um monte de outras imagens do Michelangelo que escondem imagens anatômicas, né? De feixes, de músculos da mão, etc. e tal. Realmente tem? Muito provavelmente, né? E se publicou aí como se fosse a coisa escondida do Michelangelo, tá? Isso ele faz de gracinha, né? Lógico que ele coloca essas imagens, mas isso daí é uma gracinha que ele está fazendo. Como a anatomia era uma coisa proibida para a época, ele quer mostrar, ó, eu conheço, tá? Eu faço. Ele vai ter crítica política, então ele vai representar vários personagens da época da pior maneira, né? Um dos mais famosos, ele vai pintar, eu esqueci o nome do cardeal agora, mas ele vai pintar tudo, demorar 7 anos para pintar. Ele vai fechar umas janelas que tinha aqui, e começa de cima da cruz e vai indo até na vertical para baixo. A última figura que ele pinta é esse monstrengo aqui, ó. E ele tinha um cardeal, que eu esqueci o nome, assistia a pintura dele, né? Ficava vendo ele pintar. E aí o último que ele pintou no dia só, na boca do inferno, que é o inferno, é o cardeal, esse aqui. Tá vendo? Esse aqui é Dante, ó, saindo do inferno. Então, só para fazer uma ofensiva. Então, tem assim, um esfacelamento de significados, tá? Tem um monte de significados. As pessoas, quando se inaugurou isso, ficaram completamente chocadas, porque era escandaloso demais, né? Escandaloso demais. Mas ele não estava nem aí, porque o Papa pagou e pagou muito bem para ele. Ele fez a pintura como ele quis, tá? A cor mais cara na época era o azul, né? Que era tirado lá das costas dos caramujos do fundo do mundo lá. E aí ele encheu de azul, porque ele tinha dinheiro de sobra e tinha um aval para fazer o que ele queria. Eu vou mostrar a pintura rapidamente no sentido católico, tá? E depois eu vou dar que talvez seja um dos grandes significados escondidos que ele colocou nela, tá? Fora isso, além disso, tem coisas imoralíssimas, né? Que eu não vou citar, mas só para... Era uma pintura que merecia ser caiada, tá? Era uma pintura que, só pelo horror que ela tem, eu acho que um Papa não ia fazer isso, né? Porque tem coisas mais importantes para caiar no mundo, ia ser crucificado se ele fizesse isso, né? Mas era uma pintura que merecia ser caiada e destruída, né? De tal forma, uma blasfêmia estampada na principal igreja de uma maneira brutal, né? A imoralidade que ela tem, assim, eu não vou comentar, mas são coisas brutais, escandalosas, não são coisas filosóficas, tá? Tem coisas horríveis. Mas fora isso, né? Vamos tentar entender a figura rapidamente. Então a gente tem aqui dois lados, sem dúvida tem dois lados, né? Um dos autores que eu li fala que eles representariam as duas tábuas da lei, tá? Mas mais que isso, o Michelangelo coloca aqui todo um lado feminino e aqui todo um lado masculino. Aqui a gente tem os instrumentos da cruz. Aqui a gente tem a coluna que matou, onde Cristo foi flagelado. Aqui a gente tem a coroa de espinhos. Aqui a gente tem a cruz, onde Cristo foi crucificado. No meio de tudo está Cristo, tá? Então aqui está Cristo e Nossa Senhora, que foi vestida, tá? Ela era despida, uma coisa horrenda.
Cristo também foi vestido. Então, no meio de tudo está Cristo julgando aí os vivos e os mortos. Essa representação dele, completamente fora do padrão, fazer um juízo final. Um juízo final era feito, normalmente, se colocava os salvos, né, de um lado e os condenados do outro. Os salvos do lado direito e os condenados do lado esquerdo. O Michelangelo não faz assim, ele faz pela altura. Então ele vai fazer uma representação pequena, mas ele vai representar o inferno aqui embaixo e os condenados caindo para o inferno e aqui as pessoas ressuscitando dos mortos, né? E aqui os salvos, né? Só que ele divide os salvos, ele faz o paraíso masculino, né? Que tem até homossexuais, tá? Porque ele era homossexual, então ele coloca homossexuais no paraíso, né? E aqui o paraíso feminino. Não, tem representação. Eles estão se abraçando, se beijando, coisa horrenda. Mas é porque ele era homossexual, né? Então, uma coisa escandalosa. Ele era homossexual do homossexualismo ritual. O Leonardo também era. Só que o Michelangelo era impressionante. O amante do Michelangelo é esse aqui, ó. É o Cavaliere, que está atrás de São Bartolomeu. Tá? Essa aqui é a Vitória de Cortona, que era a mentora espiritual dele. Ele, no fim da vida, ele se associou a ela e eles vão defender uma restauração da igreja, que a igreja precisava ser reformada. Tá? Então estão aqui os dois pecados dele, né? As duas virtudes que ele dizia, o homossexualismo, o pecado da carne, e aqui a Vitória de Cortona, que dava ideologia para ele. E aqui a gente tem o feminino, que são as mulheres, aqui o masculino, que são os homens. As mulheres são todas, como o professor Orlando dizia, jogadores de rugby, da seleção americana, fortíssimas, tá? Por quê? Porque ele fazia questão de representar isso, por causa da androginia, né? Pena que não deu para colocar aqui. Os homens são afeminados, as mulheres são brutamontes, masculinizadas, né? A pena que não deu para colocar aqui, mas vocês lembram naquele quadro do dedo de Deus, a perna de Adão, que o professor explicava, que na perna de Adão, depois para quem não sabe eu mostro, o professor explicava que na perna de Adão estava o corpo de uma mulher, está desenhado o corpo de uma mulher, para dizer o quê? Que Adão era andrógeno. Ele tinha dentro dele o feminino e o masculino. No mesmo teto da Capela Sistina também, tem uma imagem da criação do homem. Então, Adão está deitado, dormindo, e Deus está tirando Eva de dentro de Adão. Não está tirando uma matéria e fazendo Eva. Ele está tirando Eva de Adão, porque o homem era andrógeno. Aqui também, a mulher é masculinizada. Os homens são afeminados. E no centro, o que a gente tem? A gente tem Cristo e Apolo. Não é Cristo e Apolo. A gente tem Cristo e Nossa Senhora, um feminino e um masculino. Tá? Então, na representação cristã, o que seria isso? Os santos estão em volta de Cristo, Cristo está no meio julgando os vivos e os mortos, meio sem paciência, com a mão estendida. Né? Nossa Senhora com umas mãos super estranhas, cruzadas, né? Toda contorcida. Aqui estão os homens salvos, aqui as mulheres salvas, aqui estão os homens que estão caindo no inferno. Olha a figura do remorso, como ele pintava bem, como não precisa de nada para dizer que esse é o remorso. Aquilo que eu devia ter feito, não fiz. Pois não. Pode ser aquela outra que está com o olho escondido também? Qual outra? Eu não sei. Eu não sei. Eles não tinham muita relação. O Michelangelo é posterior ao Bruegel, assim. Mas eu não sei. Aí aqui o remorso e aqui as pessoas caindo no inferno, né? Uma das pessoas está aqui, ó. Olha só. É um papa. Tá vendo? Ele tem as chaves na coisa e a bolsa do dinheiro, que era Pedro que ficava com o dinheiro. E ele está de ponta cabeça, porque São Pedro foi crucificado, Judas que ficava com o dinheiro. Tá? Mas é Judas, ele tem o símbolo de Pedro, que é o Papa, e ele está de ponta cabeça, porque São Pedro foi crucificado ao contrário. Tá? Isso aqui é clássico falar sobre isso, né? Sobre essa figura do Papa sendo puxado para o inferno. Ao mesmo tempo, ele também não fez só assim, né? Ele representou, São Pedro está representado aqui também, ó, com a chave na mão.
recebendo as chaves, entregando as chaves para Cristo, porque acabou o mundo, né? Aqui estão os anjos tocando as trombetas do Apocalipse, tá? E aqui a gente tem a ressurreição dos mortos, as pessoas ressurgindo aqui está o Savonarola, que foi bem lá embaixo, na época dele, tá? E aqui subindo para serem levados para o céu, tá vendo? Os anjos aqui puxando esses daqui pelas contas do rosário e etc, né? Tudo um horror. Mas enfim, essa é a explicação católica. Só para falar, esse aqui é o Caronte que está levando as almas para o inferno, né? Então ele leva aí os desgraçados para o inferno. Aí o que a gente tem? Para terminar isso aqui. No centro, essa é uma representação esquisita, né? Como eu falei para vocês. Não é muito normal fazer uma representação do julgamento final dessa maneira, né? Muito por quê? Porque se colocava do lado direito e do lado esquerdo os pecadores e os salvos, né? Aqui não, aqui está tudo em volta. A gente percebe notadamente que as figuras todas, elas estão rodeando, ele é maneirista, tá? Que não vai dar tempo de falar mais, mas elas estão rodeando o Cristo. E esse Cristo é um Cristo muito estranho. Ele é forte, forte demais, né? Atrás dele tem a luz, né? Uma luz. Ele é Apolo, tá? Isso aqui é o Edgar Wind que fala dos mistérios pagãos do Renascimento. Ele é um Cristo apolíneo, ele é Apolo. E do lado dele está Nossa Senhora, que estava despida, porque ela é Vênus, né? Apolo é o Deus da verdade, é o Deus que ilumina os homens e que faz eles conhecerem o que eles fizeram de bom e o que eles fizeram de errado. Ele é o Deus Sol. Por isso que todo mundo orbita em torno de Apolo, porque ele é a divindade, é o Sol. E do lado dele está Vênus, que é a mulher, porque a divindade é dupla. O homem é duplo, é feminino e masculino. A divindade também, ela é a razão e é o amor. A Vênus despida representa o amor espiritual. A Vênus com roupas, no Botticelli, por exemplo, o Edgar Wind que fala, representa o amor carnal, né? Então ela é dupla. Então está aí Apolo. Apolo está gerindo esse julgamento, né? E aí tem quanto Michelangelo estava vivo, aqui a gente tem o quê? Eu esqueci de falar, né? São Bartolomeu, Baltazar, né? Que em latim é Bacchi, tá? E aqui a gente tem São Lourenço. São Bartolomeu, ele foi escalpelado vivo, por isso que ele está segurando uma faca e tem a pele, né? São Lourenço, ele foi queimado numa grelha, ele está segurando a grelha, né? Por trás está a Vitória de Cortona e aqui está o Tommaso Cavalieri, que era o amante dele, tá? Eles estão juntos e vocês veem que tem um paralelo entre eles por causa da cor das roupas. Eles estão atrás, eles estão com a roupa da mesma cor, tem um paralelismo claro. E essas figuras, elas têm um enorme destaque na obra, tá vendo? É uma tríade, né? Esse centro e essas duas. É um triângulo muito claro. Isso aqui, puxa, eu já olhei 5 vezes o nome dele, 5 vezes eu esqueci. Um Pietro Arentino, tá? Que vai ser um showman do Renascimento, ligado à Vitória de Cortona, enquanto Michelangelo estava vivo, escreve uma carta e deixou numa carta para a Vitória de Cortona o significado desses dois, né? Dizendo isso, que a pintura do Michelangelo é feita em código, né? E os reis não vão ver, será que os reis vão ver São Bartolomeu ou vão ver Márcias? Aqui. Será que os reis vão ver São Lourenço ou vão ver Hércules? Né? Então ele deixa escrito os significados. Agora, já está acabando o tempo? Será que eu posso? Eu preciso de mais 10 minutos. E aí, Alberto? Só 10 minutinhos. Tá? Pode ser? Pode. Tá. Então aqui eu tenho Márcias, né? Então aqui, Márcias, quem que era? Márcias era um semideus que fez uma aposta com um Apolo. Ele tocava a flauta negra de Baco. Por isso que o nome dele também, Bartolomeu Bacchi, é a mesma coisa. Ele era de Dioniso, Baco, que era o deus da carne.
Por isso que ele pinta o cavalheiro aqui atrás, que é os pecados da carne. Por isso que ele está segurando a pele, que é a carne. Né? Então, o Márcias, ele fez uma aposta com Apolo, conta-se na mitologia, né? O Fabelli me corrige se der. E aí, o que acontece? O Márcias fez a aposta e quem tocasse melhor, o Apolo tocava a lira, um instrumento branco, né? E o Márcias ia tocar a flauta negra de Bach. Quem vencesse ia dar o castigo para o outro, né? E as musas escolheram Apolo. Apolo venceu, então, como castigo, ele tirou Márcias da pele. A expressão é essa, ele tirou Márcias da pele. E Márcias passou a ser divino. Esse tirar Márcias da pele é a divinização do Márcias. Ele tirou a carnalidade dele. Né? O rosto aqui da pele não é o rosto de Márcias, de São Bartolomeu. Né? Não tem barba, tem cabelo. São Bartolomeu aqui, ó, ele é careca e é barbudo. Esse rosto aqui é a figura de Michelangelo. Tá? Ele é muito parecido com a figura de Michelangelo. Então, e o Hércules, né? O que significava o Hércules aqui? Hércules, por quê? Hércules, ele fez os 12 trabalhos lá, trabalhou bastante. Depois que ele trabalhou bastante, ele fez uma porção de coisas erradas. Uma das coisas erradas que ele fez foi trair Deméter, né? Então, a esposa dele. E por causa da traição, da descoberta da traição, e porque ele ofendeu ela, para se punir, ele se suicidou, né? Ele se matou. E ele se jogou no fogo, por isso a grelha, por isso a correspondência com São Lourenço, que se mata queimado, tá? Então, sim, que se mata queimado, meu Deus do céu, estou no fim da vida. Que é martirizado queimado, né? Então, a gente teria aqui duas maneiras de, como o professor Orlando explicava, né? E o Edgar Wind já fala isso, duas maneiras de divinização. Uma pelo caminho da negação da matéria, que é o caminho do São Bartolomeu, que é se tirar da pele, que está ligado com o sexualismo, e não transmitir a geração. Outra pelo suicídio, né, pelo aniquilamento de si mesmo, uma coisa ideal. Aí só para terminar, para concluir, o que a gente tem? No ponto mais importante da figura, o que o Michelangelo pinta, né? Qual que é o ponto mais importante de uma figura feita atrás de um retábulo de altar? O que ela é? Qual que vai ser o ponto? A cruz, o sacrário, tá? Hoje não tem, porque esse altar aqui é novo, né? Mas aqui, ó, tá vendo que tem até uma saliência? Ficava... eu não sei, eu só sei que não tem. Isso aqui é altar de missa nova, porque aqui pra frente, em outras fotos, tá o sacrário e tudo mais. Não fica sacrário aqui, fica do lado. Tá? Mas aqui ficava o sacrário. Então, o ponto mais importante da figura é esse. Né? É o ponto, você pode pegar qualquer igreja de quinta categoria do fim da vila Iucuné, né? Tem lá os anjos, os santos, porque é para o Senhor, né? Para emoldurar o sacrário, que é o motivo da igreja, né? Que é coisa. Aqui o que ele faz? Ele faz o lugar mais feio da figura, né? Olha só, é um esquisito, não é um inferno, não tem nada. O que é esse negócio aqui, né? Tem uns demônios, aqui são saindo da terra, dos mortos. Aqui é uma caverna. É uma caverna. Eles estão olhando e saindo dos mortos. Aproximando um pouco mais, eu não consegui uma imagem boa disso aí, mas é essa caverna. Ora, isso aqui, ele era neoplatônico, fortemente neoplatônico. Né? Se a gente fala de caverna, Leonardo já tinha paixão por caverna. Né? O que eu falo? Caverna, neoplatonismo, é a caverna de Platão. Né? É muito a caverna de Platão. Então a gente tem um fogo lá dentro, está iluminado. E a gente tem um homem de costas fazendo alguma coisa e uns aqui saindo. Não dá para ver por causa da imagem, mas eles estão saindo com cara de espantado. Lembra do mito da caverna, né? Então, é a prisão das ideias, tá? No mundo. Então, Platão conta na República que existiam homens acorrentados, que só olhavam para sombras que se passava atrás de um fogo, de um bioma com fogo. E um dia um desses homens se libertou.
E ele saiu para o mundo. E ele viu que aquilo que na caverna eram sombras tinha realidade. Né? Então Platão diz que esse mundo nosso, material, é a caverna. Que a matéria que nos cerca é a sombra. E a gente vê mal a ideia que está na essência por trás da matéria. Para sair dessa caverna, a gente tem que subir para o sol da divindade, onde existe o mundo das ideias e tudo se revela. Tá? Então, olha como ele é um canalha mesmo, como tem relação. É a divindade escondida dentro da matéria. O corpo aqui, a caverna aqui, é uma mulher. Né? Ela tem o tronco da mulher, as pernas, é uma mulher. Ela está dando a luz para essa humanidade. Essa humanidade que está saindo dessa prisão da matéria. Né? E aí, o que a gente tem? Tá? Olha só como combina. Ele fez isso aqui no sacrário. O que é o sacrário? É a caverna onde está presa a divindade. Onde está a hóstia e lá dentro está presa a divindade. Né? Então é a divindade presa dentro da matéria. Combina muito com isso. Né? E como é que sai dessa caverna? Tá? Se eu traçar, é o último slide. Vamos lá? O ultimíssimo. Se eu traçar a linha central da figura, o meio da figura, que é sempre importante nos renascentistas, né? Eu vou ter, não Cristo, eu vou ter um nada aqui, olha só. É isso aqui. O centro da figura é isso aqui. Você está vendo que a caverna vem daqui, ó, vem do centro aqui, e o meio é isso aqui. O que é isso? É o pé da escada. Pronto, já falei. Mas é o pé da grelha de São Bartolomeu, que parece muito com o quê? Uma escada, tá? Escada, para os platônicos, escada no contexto, você lembra direto da escada de Jacó. O que é a escada de Jacó? Era a escada que ligava o céu e a terra, por onde subiam e desciam os anjos. É Cristo que liga a terra com a carne que ele tomou com o céu. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa escada da salvação. Né? Aqui, ele toma a escada no sentido gnóstico. A escada é aquilo que nos eleva da carne, da matéria, da caverna, de dentro da materialidade, e nos faz ascender ao sol. A caverna do Platão não saía da caverna e via o sol? Saindo dessa caverna, o que você vai ver? O sol de Apolo. Né? E qual é o caminho? O caminho é a escada do suicídio ou é o desprezo da matéria. Então a gente tem dois caminhos. Né, para chegar ao sol, à ideia, ao desprezo da matéria. Tá vendo como um mito gnóstico estampado na Capela Sistina. É uma coisa bárbara. Tá? Bom, era isso, já estourei completamente o tempo, então comi todo o lanche de vocês. Acho que é bom a gente rezar, né?